O fato de Deus saber de antemão, que é a presciência dele, não significa que ele determinou que o homem caísse. O homem é responsável pela sua queda. Porém, Deus sabia que o homem caía. Claro que sabia, tanto que sabia que providenciou um plano de redenção antes da criação. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. O plano de Jesus vir já estava desde o começo também. Da eternidade. Ah, é? Da eternidade. Aqui, ó. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro não foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto há 2000 anos. É. Então ele já estava planejado. Os planos de Deus, Vilela, são eternos. Deus não usa rascunho nos seus planos. Deus não precisa lançar a mão do plano B porque o plano A fracassou. Deus não precisa atualizar seus planos. Nem a palavra de Deus precisa ser atualizada, nem ressignificada. Ela não é nova nem velha, ela é eterna. Essa é a verdade das Escrituras. Quando acontece a queda lá no Éden, Deus vai sentenciar a serpente, vai sentenciar Eva e vai sentenciar Adão. Serpente, para entender, Lúcifer ou não? É Lúcifer. No caso aqui, uma personificação, porque o Lúcifer, que é um espírito, não tem corpo, se personifica, usando um aparelho, usando um instrumento para se aparecer. Então está escrito aqui o seguinte, a fala de Deus à serpente. Versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que assim fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o seu descendente. E o seu descendente, descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça. E tu, descendência da serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, o que está acontecendo aqui? Quem é o descendente da mulher? É Jesus. Ah, é? É. Quem esmagou a cabeça da serpente? Ah, tá. Jesus. Exato. Então, nós teríamos a partir daí, duas linhas, duas gerações. A geração descendente da serpente, que não é demônios, não. São seres humanos caídos. E você vai ver isso materializando em duas gerações, a descendência, a geração de Caim e a geração de Sete. E aí depois você vai ver lá em Gênesis, que é o casamento interracial entre os descendentes corrompidos de Caim e os descendentes da geração piedosa de Sete vão se casar e a terra vai se corromper. A ponto de Deus olhar e não ver ninguém, exceto um homem, chamado Noé. E Deus então exerce o seu juízo na história. Então, o descendente da serpente são todos aqueles que se opõem a Deus, se opõem ao projeto de Deus. E o descendente da mulher que vai esmagar o cabeça da serpente vem dessa linhagem santa por meio de Sete. E depois você vai perceber de Abraão. Mas não é contaminada também em algum momento essa Sim, linhagem? é contaminada no sentido de pecado, todo pecado. Mas a descendência que vai andar com Deus, vai se tornar povo de Deus, vai ser separado por Deus. O semente da mulher, o descendente da mulher aqui, está falando de Cristo. E é Cristo que vai esmagar a cabeça da serpente. E o descendente da mulher, ou seja, essas duas gerações. Mas ele esmaga no Apocalipse ou na cruz? Ah, é? Na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, eu vou ler para você. Tá. Não é um termo literal de esmagar assim com a serpente, mas é o que a Bíblia vai mencionar que Cristo vai fazer na cruz do Calvário. Está em Colossenses 2. Está escrito o seguinte: quando Cristo foi para a cruz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A ideia de vitória esmagadora. Entendi. Então, Jesus derrota, ele desfez as obras do diabo. Se soubessem disso, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Exato, porque crucificando parecia que estava levando a uma vitória retumbante. Exato. E na verdade, deu tudo errado, né? Quando Jesus entrou na morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte
e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E na cruz, então, Jesus esmaga a cabeça da serpente, porque a nossa redenção, ela é conquistada na cruz. Isso é um ato maravilhoso, porque a cruz, Deus exerce ali duas coisas muito importantes. A cruz é o exemplo máximo do amor de Deus, e a cruz é o exemplo máximo da justiça de Deus.